O sistema está pressurizado e apesar disso, ele não funciona. Está pressurizado. Tem água e apesar disso, ele não funciona. Aqui tem um sensor de nível, aquele sensor de nível tipo Arduino, 180 graus. Mas apesar disso, ele não aciona a boia, apesar de estar pressurizado. Está dando continuidade. Isso significa que a boia ela não desligou. A ideia seria, quando pressurizar, desligue a bomba d'água. Mas isso não ocorre. Isso significa que o sistema está pressurizado. Não acionou a boia. A minha conclusão é que o ar que fica aqui não deixa acionar a boia. Vamos ver se isso se comprova na prática. Sinal sonoro. Aí abrir um ponto de água. Vai levar um tempinho até cair a pressão do sistema. Ligou a bomba. Aí, olha só. Vou desligar meu ponto de água, seja um chuveiro, uma torneira, desliguei. Eu desligo a bomba. Ligo o chuveiro, ligo uma torneira, um ponto de saída de água. Lá, vou abrir. Ligou a bomba. Vou desligar o ponto de água, vou desligar. Fechei. Torneira ou chuveiro. Olha lá. Desligou a bomba. Funcional. Perfeito. Ok? Temos então tampão de 32 milímetros. Precisamos cortar um pedaço de acrílico que seja no diâmetro interno do tampão. Irá servir de base para o nosso sensor Arduino.
Então, deverá ter o diâmetro interno do tampão. Esse diâmetro interno que eu encontrei, o mais aproximado, numa serra-copo aqui para madeira, deu 29 milímetros. E o diâmetro externo chegava a 30 milímetros, 30,1 milímetros, que é o ideal para o tampão. Veja bem qual é a medida. 30,7 milímetros foi o que eu encontrei para fazermos o tampão que servirá de base para esse sensor Arduino. Esse sensor ele é usado muito em Arduino. Então, o eixo desse sensor gira ali em torno de 8, 9 milímetros, dependendo da parte que você medir. Então eu usei uma broca que desce um pouquinho mais que esse diâmetro de 9,4 milímetros para poder fazer o furo no acrílico. No acrílico que servirá de base para esse sensor. Essa broca dá 9,5 milímetros. 9,5 milímetros achei o ideal. Então, fura o acrílico que servirá de base para o sensor. Então eu vou fazer o corte nessa chapa de acrílico. Primeiro eu faço o corte redondo, claro. Vamos fazer o corte que vai girar em torno de 30, 29 milímetros. Então tem aqui a peça de acrílico perfeitamente redonda que vai servir de base para o sensor. Olha só, tem esse círculo que irá dentro do tampão. Para prender a massa, com um furo de 9,5 milímetros para entrar o sensor do Arduino. Então vai ficar fixo nessa base de acrílico. Tem um outro tubo, que é o tubo de 25 milímetros, que vai entrar dentro desse tubo de 32. Tubo de 25 milímetros vai entrar dentro de 32 só para servir como referência para o sensor, para não ficar pegando nas laterais do tubo. Somente para isso. Então eu desbastei um pouco a lateral desse tubo de 32 para encaixar essa volta ou esse círculo de acrílico, para encaixar muito bem. Eu preferi usar aqui uma cola tipo Super Bonder para fixar o acrílico no tubo de PVC. Se bem que poderia ser a cola de tubo PVC, mas eu preferi usar aqui essa cola tipo Super Bonder. Essa cola ela fixa bem melhor. Tem que ser em toda a volta do círculo de acrílico para poder evitar vazamento. Então tem que ser bem distribuído esse líquido, essa cola, para poder fazer uma vedação, uma excelente vedação, para não passar água para o outro lado.
Então tem que ficar bem fixo, bem rente, o mais centralizado possível para evitar que o sensor fique passando pelas laterais, batendo nas laterais do tubo. Então esse tubo serviu para centralizar. Colei, ficou perfeitamente fixo no tubo de 32. Olha só, tem que ficar muito bem vedado para que não haja vazamento. Fica uma parte do sensor. Depois tem que fazer um furo no tampão, um furo ali de 2 milímetros para passar esse fio, os fios do sensor. Os fios do sensor vai passar por dentro. Vai perceber que vou preencher esse tampão depois para tampar esse furo, para evitar qualquer possibilidade de vazamento de água. Então eu passo o fio, eu não totalmente, eu deixo uma certa sobra de fio na parte interna, tem que ficar uma sobra de fio para que eu possa trabalhar, para que a gente possa trabalhar. Então fica uma sobra de fio. Separei a epoxilina, eu prefiro ela, pode ser o Durepox, eu prefiro a epoxilina ali com tempo de secagem ali de 10 minutos. 10 minutos já virou uma pedra, está muito seco. Cortei visualmente numa proporção que dê para preencher o tampão de PVC. Essa massa, ela já vem, as duas massas estão juntas. Você, quando corta, elas já estão na proporção adequada para poder usar, misturar. Tem que misturar essas duas substâncias, né? Corte o tamanho adequado que sirva ali pro tampão. Você vê, não totalmente preencher completamente o tampão, apenas ali um 90% do tampão já será o suficiente. Tem que misturar bem essa massa até que fique numa mistura homogênea, pareça igual, fique por igual. Tem que amassar bem mesmo. Amasse bem mesmo. Se perceber que ela ficou um pouco dura, começou já a endurecer, já tem que aplicar dentro do tampão. Já tem que colocar ela no tampão de forma que ela possa aderir a toda a superfície ali do tampão de PVC. Você perceber que ficou muito seca a massa, a gente pode umedecer a ponta do dedo para não ficar grudando a massa na ponta do dedo. Podemos então umedecer um pouquinho o dedo e daí a gente vai colocando a massa aos poucos. Podemos colocar a massa também em cima ali do sensor. Eu coloquei ali no tampão, mas o ideal seria colocar também aqui no sensor. Em cima do sensor, fechar também ali com massa. As duas partes, no tampão. Tem que umedecer um pouco a ponta do dedo, se ela ficou bem seca. Umedecer a ponta do dedo. Deixar com que a massa fique bem firme, fique bem aderente a toda a superfície. Depois disso, então, só fechar, passar cola no tubo, fechar, esperar secar e pronto. É só colar
nas outras peças.